Bom, gente, boa tarde. A gente vai falar um pouquinho sobre cadeia alimentar, né? É um assunto bem light, vocês já devem ter visto isso anteriormente, no ensino médio ou em outras ocasiões, mas é um assunto muito legal, muito light de se entender, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre esses dois assuntos. É uma aulinha básica, tá? Rápida, mas que vocês vão conseguir entender muita coisa. Olha só, antes de começar a falar sobre cadeia alimentar, a gente volta a falar sobre os fatores bióticos, porque é um assunto que está totalmente inerente à cadeia alimentar, tá? Por quê? Quando a gente fala dos fatores bióticos, a gente está falando da vida, né? Então, a gente está falando de todos os seres vivos existentes ali no espaço, no planeta Terra, tá? E esses seres vivos, a gente viu também em outros momentos, em sala de aula e também nas atividades EAD que eu falei para vocês, que esses seres vivos eles mantêm o quê? Relações ecológicas, né? Sejam harmônicas, sejam desarmônicas, tá? Essas relações ecológicas é justamente para manter o ser vivo, né? Existente ali naquele espaço. Então, para manter a sobrevivência daquele indivíduo lá naquele espaço onde ele convive. Por isso, existem relações ecológicas harmônicas, no qual os indivíduos, né, os seres vivos, nenhum deles sofrem prejuízo, por exemplo. A gente tem aqui um exemplo de sociedade, né, que nenhum dos seres vivos aqui sai prejudicado. Diferente de uma relação desarmônica, que é o predatismo. Então, um ser vivo vai sair prejudicado dessa relação, tá? Para quê? Por que existe isso? Justamente o que eu acabei de falar para vocês, sobrevivência, tá? Então, os animais, os seres vivos, eles têm um nível alimentar no qual eles compõem essa cadeia alimentar. Por isso que é importante a gente frisar esses fatores bióticos, tá? Então, na cadeia alimentar, né, existem os 3 níveis tróficos importante que compõem essa cadeia, tá certo? Quem seriam esses níveis tróficos, né? O primeiro nível seria o produtor, o segundo nível o consumidor e o terceiro nível o decompositor. Então, aqui na imagem ao lado, ó, a gente vê que o produtor é composto pelos seres autotróficos, tá? Então, o produtor sempre vai ser o primeiro nível, porque ele vai ser a base de alimentação, de transferência de energia para os próximos níveis, seja os consumidores, seja os decompositores, tá? Então, o primeiro nível sempre será os produtores, tá? O segundo nível é composto pelos consumidores, né? Geralmente, os consumidores primários, né, são compostos pelos herbívoros, aqueles que se alimentam lá das plantinhas, né, que se alimentam de vegetal. E aí a gente vai tendo os consumidores secundários, terciários, que são aqueles que se alimentam, né, das categorias anteriores, até chegar no nível 3, né, no terceiro nível, que é os decompositores. Então, quando nesse ciclo aqui ocorre a morte de um dos níveis anteriores, seja da planta, seja dos consumidores, os decompositores são os responsáveis por decompor essa matéria orgânica. E aí, trabalhar na reciclagem de nutrientes, né, devolvendo tanto para o espaço como para o solo, os nutrientes que foram absorvidos, utilizados e produzidos quando esses níveis, né, estavam vigentes, né, no espaço, tá bom? E aí a gente vem mostrar para vocês, né, sobre a cadeia alimentar, né, mostrar um pouquinho desse conceito para que vocês possam entender de fato, né, sobre a cadeia, tá? Então,
como um conceito básico, a cadeia alimentar é a relação entre matéria e energia que os seres vivos utilizam para sobreviver, ou seja, as relações necessárias para a busca de energia por meio da alimentação. Então, a cadeia alimentar nada mais é do que um ser vivo servir de alimento para outro ser vivo, e assim transferir essa energia que tem em cada matéria para outro indivíduo, né? Para quê? Para manter a sobrevivência desses indivíduos no espaço, tá bom? Aqui, ainda no conceito, né, de forma simplificada, pode-se classificar como cadeia alimentar a sequência, né, de organismos que servem de alimento uns para os outros. Então, a cadeia alimentar nada mais é do que esse nível alimentar que cada indivíduo, né, tem dentro de uma cadeia, tá? Então, cada indivíduo vai ter uma prioridade de alimentação, tá? Geralmente, quando está falando de cadeia alimentar, a gente segue uma sequência linear, tá bom? Essa sequência linear, ela é dita linear justamente porque cada indivíduo, cada nível trófico, na verdade, vai ser ocupada por apenas um indivíduo. Na verdade, o indivíduo que está nesse nível trófico, ele só vai ter um tipo de alimentação, tá? Ali naquela cadeia. Então, a gente sabe que um indivíduo ele pode se alimentar de mais de uma fonte alimentar. Mas quando a gente descreve apenas uma fonte de alimento para um indivíduo que está dentro de um nível trófico, a gente está considerando aí uma cadeia alimentar, porque segue uma sequência linear. Quando um indivíduo passa a ter mais de uma fonte alimentar, a gente já está caracterizando uma teia alimentar, porque esse indivíduo está cruzando os hábitos, né, o consumo alimentar por outras fontes de alimentação, tá bom? Então, a gente observa aqui nessa imagem que a gente tem uma cadeia alimentar aqui composta por diferentes seres, né? E aí a gente vê que essa é uma sequência linear. Observem aqui que as setas são apontadas para quem consome o organismo anterior, tá? O que eu estou querendo dizer? Aqui a gente tem a plantinha, que é o meu primeiro nível trófico, e a seta está apontada para o rato. Então, isso quer dizer que o rato se alimenta da planta, né? O rato é no segundo nível. No terceiro nível, a cobra se alimenta do rato. No quarto nível, o gavião se alimenta da cobra, né? Então, a gente tem aqui o consumidor primário, o secundário e o consumidor terciário, tá? Então, a gente observa que tem uma sequência linear aqui entre esses indivíduos. A partir do momento que a cobra se alimenta de outro organismo, né, não só do rato, a gente já está considerando uma teia alimentar e não mais uma sequência linear, porque a cobra acaba tendo outra fonte de alimentação, né, seguindo outro nível trófico, tá certo? Então, é isso que eu queria que vocês observassem, tá? Falando um pouquinho mais sobre os níveis tróficos, a gente vai frisar cada um desses níveis que eu apontei, tá? Então, como eu já havia falado para vocês, os produtores é o nosso primeiro nível trófico, né? Jamais o consumidor vai ocupar o primeiro nível trófico, porque os produtores são os que são responsáveis pela produção de alimento, né? Então, ele é a base de sustentação, né, alimentícia para transferir energia para os próximos níveis tróficos, tá bom? Quem ocupa esse primeiro nível trófico, principalmente, são as plantas, tá? Por quê? Porque as plantas são seres considerados autotróficos, né? O que são seres autotróficos? São seres vivos que têm a capacidade de produzir o seu próprio alimento, tá? Existem outros seres vivos que são capazes de produzir o seu próprio alimento, como as bactérias, cianobactéria, algas, né, que
realizam ali a quimiossíntese, né? Que nada mais é do que esses seres vivos, através de reações químicas, conseguem produzir ali o seu próprio alimento, tá? As plantas, elas conseguem produzir o seu próprio alimento através da transformação, né, de substâncias inorgânicas em substâncias orgânicas, como o açúcar, que é produzido através da fotossíntese, ali o C6H12O6, que é a glicose, tá? Então, esse alimento produzido por elas é utilizado por ela mesma e por outros indivíduos que se alimentam especialmente de vegetais, tá certo? Então, a planta consegue, através da fotossíntese, utilizar gás carbônico, a energia solar e transformar essa energia solar em energia química, fornecendo assim, então, uma base de alimentação para si mesma e para outros indivíduos, tá certo? A gente tem a outra classe, né, o outro nível trófico, que é o segundo nível trófico, que são os consumidores, né? Os consumidores, eles são considerados seres heterotróficos. Então, diferente dos produtores, esses indivíduos aqui, eles não conseguem produzir o seu próprio alimento. Então, eles dependem de outro indivíduo para sobreviver, para se alimentar e sobreviver. E aqui eu separei para vocês alguns tipos de consumidores. A gente tem os herbívoros, né, que consomem vegetais. A gente tem os carnívoros, que consomem especialmente carnes. A gente tem os onívoros, que consomem carne e vegetais. Os piscívoros, né, os coprófagos, que se alimentam de fezes. Os hematófagos, que se alimentam especialmente de sangue. E os detrívoros, que se alimentam de qualquer tipo de dejetos, tá? De detritos, tá certo? A outra classe é dos decompositores, tá bom? Quem constitui essa classe de decompositores? Fungos e bactérias, tá? Então, são todos os fungos e bactérias? Não, existem os fungos e bactérias, especialmente nesse processo de decomposição da matéria orgânica, tá? O que é importante a gente saber? Que esses decompositores, eles são responsáveis pela reciclagem dos nutrientes, tá bom? Então, se morre uma planta, se morre um animal, né? Todos os nutrientes utilizados por esses seres vivos, né, vão ser devolvidos ao solo, ao espaço, né? Ao espaço, vão ser devolvidos ao espaço, tá? Desculpa que eu tava olhando o celular aqui rapidinho, tá? Então, esses nutrientes, né, esses indivíduos que absorveram nutrientes enquanto estavam vivos, né, com a morte dessa matéria, os decompositores vão fazer a reciclagem desses nutrientes, ou seja, a volta desses nutrientes ao solo e ao espaço, tá? Então, nutrientes, micro, macronutrientes podem ser devolvidos ao solo, CO2, água, tá? E o que é necessário para haver essa decomposição? Alta umidade, temperatura e oxigênio. É especial para que esses decompositores possam trabalhar nessa decomposição da matéria orgânica, tá certo? E aí a gente vem para a teia alimentar, tá? Então, o que é a teia alimentar? A teia alimentar, gente, nada mais é do que um conjunto de cadeias alimentares, tá? O que são essas cadeias, essa teia alimentar? É quando um indivíduo, né, ele tem mais de uma fonte alimentar, então ele acaba participando de mais de um nível trófico dentro da cadeia alimentar. Tá? E ele acaba formando outras cadeias alimentares. E aí, esse conjunto de cadeia forma essa teia alimentar, porque há o cruzamento de nível alimentar dentro dessas cadeias, tá certo? Eu trouxe um exemplo clássico para vocês observarem. Aqui em cima, a gente tem o exemplo lá que eu dei anterior para vocês da
da cadeia alimentar, que segue uma sequência linear, né? Ó, horizontal. Diferente da teia alimentar, que tem um conjunto de cadeia dentro dessa teia, né? Por isso é chamado teia. E aí a gente vai ver que vários indivíduos ou um indivíduo pode ocupar outros níveis tróficos dentro de uma teia alimentar, tá? Então, a gente tem aqui o primeiro nível, que é a planta, né? E nessa primeira cadeia aqui que eu vou mostrar para vocês, né? Observem a seta. A seta está sempre apontada para quem se alimenta do indivíduo anterior, tá? Então, a gente tem o primeiro nível, que é a planta, e essa planta será consumida pelo coelho e, consequentemente, o coelho se alimentará do coelho. Consequentemente, a raposa consumirá esse coelho, tá? Então, o primeiro nível é ocupado pela planta, o segundo nível é ocupado pelo coelho e o terceiro nível é ocupado pela raposa. Em uma outra cadeia alimentar, dentro dessa teia, a gente pode observar que o gafanhoto também se alimenta da planta, que está no primeiro nível, e o gafanhoto ocupa o segundo nível, onde o sapo, que ocupa o terceiro nível, se alimenta do gafanhoto. E a raposa, mais uma vez, ela vai ocupar um nível trófico diferente, porque ela vai se alimentar agora não só do coelho, mas também do sapo, né? Como vocês estão vendo aqui. O terceiro exemplo mostra que o pulgão, que está no segundo nível trófico, se alimenta da planta, né? Ó. O pulgão se alimenta da planta. No terceiro nível trófico, a aranha se alimenta do pulgão. No quarto nível trófico, o chapim, que é um tipo de ave, se alimenta da aranha. E, mais uma vez, a raposa, ela vai ocupar o quinto nível trófico, porque agora ela não só vai se alimentar do coelho, nem do sapo, não só do coelho e do sapo, mas também do chapim. Então, vejam que a raposa, ela também se alimenta do chapim. Então, a gente observa aqui que dentro dessas três cadeias alimentares que formam a teia alimentar, a raposa, ela ocupa diferentes níveis tróficos, tá? Então, esse ser vivo, ele tem mais de uma fonte de alimentação, assim, consequentemente, vai ocupar níveis tróficos diferentes. Por isso que há esse intercruzamento de nível alimentar dentro de uma cadeia, tá? Formando aí a teia alimentar, tá certo? É lógico que aqui o coelho, ele não só se alimenta só o sapo não só se alimenta do gafanhoto, né? Tem um outro tipo de nível trófico para esse sapo também. E assim vai começar esse intercruzamento, tá certo? Então, mais para vocês entenderem a diferença de cadeia, que segue uma linha linear, né, uma sequência linear, e a teia é um conjunto dessas cadeias alimentares que acabam havendo esse intercruzamento formando essa teia, né? Aqui eu deixei um exercício para vocês, onde eu tenho um exemplo de uma teia alimentar e eu quero que vocês destrinchem os níveis tróficos de acordo com as setas para cada cadeia dentro da teia alimentar. Então, organiza a sequência. Assim como eu organizei anteriormente, né, eu tenho 3 cadeias aqui dentro dessa teia. Então, aqui tem como vocês também destrinchar essas cadeias. Então, coloca aí, divide lá no caderno de vocês. Montem no caderno ou no computador as diferentes cadeias que existem dentro dessa teia alimentar, tá bom? Um exercício aí para vocês. Eu vou lançar a data, tá, para entrega desse exercício e vai ter outro exercício também que eu vou lançar no portal ainda hoje, tá bom? E aí lá vai estar as datas para vocês entregarem. Beijinho, cheiro.